Muito bem, aqui no Bandeirantes Acontece, o nosso contato é com o consultor, professor, escritor Emerson Wesley Dias, que está lançando aí o Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança. Emerson, muito boa noite, um prazer conversar contigo mais uma vez aqui no Bandeirantes Acontece. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui novamente falando com vocês. Pois é, acho que a gente conversou, deve fazer uns 2 anos mais ou menos. Eu estou certo? Minha estimativa quando você lançou o Inédito Viável? Correto, É isso tem 2 mais ou anos menos, já. né? E agora, o Inédito Viável na Gestão de Pessoas. Primeiramente, eu queria que você lembrasse aqui para o nosso ouvinte o porquê desse termo aí, o Inédito Viável. O que significa isso, hein, Emerson? O inédito viável é um termo, né, que foi cunhado pelo educador Paulo Freire, ainda nos anos 60, né, e eu me apropriei dele, gosto muito dele, porque a expressão, né, o inédito viável, ela mostra todas as possibilidades que a gente tem, né. O inédito é aquilo que a gente ainda não tem, mas deseja, né, quer conseguir, e viável porque é aquilo que a gente se esforça para chegar lá, né. Então, desde a primeira vez que eu li alguma coisa sobre Inédito Viável, né, que já remetia ao Paulo Freire, esse nome ficou na minha cabeça, né, e a minha ideia é criar muito conteúdo, né, em diversos assuntos, usando esse Inédito Viável, né, usando essa possibilidade de trazer uma reflexão, né, sobre aquilo que eu quero para a minha vida, que é o meu inédito, e como é que eu consigo usando metodologia, né, usando alguns conceitos que a gente traz do mundo corporativo para se tornar viável. Então, por isso que é a ideia do Inédito Viável. Certo. E qual que é o foco principal dessa obra? Agora, o Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança, hein? Então, Galvão, pegando o gancho, né, do nome, é trazer para as pessoas, mesmo que não estejam no mundo corporativo, alguns conceitos de liderança e gestão de pessoas. Porque é muito comum a gente ver, né, e ouvir falar sobre gestão de pessoas quando está vendo coisas empresariais, né, do mundo corporativo. Então isso é muito comum, falar de liderança, falar de gestão. Mas por que eu acredito que esse tema também cabe debaixo desse conceito de inédito viável? Porque eu percebo que muita gente que tem uma posição de liderança na organização trabalha, muitas vezes ele não consegue extrapolar esses conceitos, esses aprendizados para outros campos da sua vida, né? Por exemplo, a pessoa é um líder muito bem sucedido dentro da sua organização, que lida com, né, valores enormes, né, gerencia milhões de reais ali na sua responsabilidade, mas na sua própria vida tem um descontrole financeiro, né, é uma pessoa que não se apropria daquele conhecimento que ele tem na organização para a sua própria vida. Isso é só um dos exemplos, né? Também é o exemplo da pessoa inversa, né? Que, sei lá, dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, né, ou dentro de uma ONG, enfim, ele tem um papel importante de liderança, mas na organização, né, na empresa onde ele trabalha, ele não consegue levar esses conceitos, né? Tô lembrando aqui da música do Pink Floyd, né? Another Brick in the Wall, em que o professor lá era todo mandão na escola, mas chegava em casa e apanhava da mulher, né? Exato. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Vice-versa, né? Ele pode... Muito bom o seu exemplo. E é isso mesmo, né? Por que a gente consegue, em alguns campos da vida, né, adquirir um conhecimento, uma técnica, e não consegue levar isso para outros ambientes? Então a ideia foi falar sobre isso agora voltado à liderança, e por isso que tem esse nome, né, de Reflexões e Filosofia Prática. Por quê? Trazer reflexões, né, para a gente pensar sobre, e depois uma filosofia prática, porque é para que você consiga implementar algumas das ferramentas que a gente põe no livro, né? Então, sempre pensar uma filosofia que busca uma reflexão, mas também uma filosofia prática
que te ajuda a colocar a ação em prática. Agora, Emerson, a gente sabe que tem muita gente que não tem perfil de liderança, né? Em que medida isso afeta o desenvolvimento profissional de uma pessoa, hein? Então, Galvão, você sabe que eu conto no livro, eu coloco algumas citações de líderes de vários campos, né? Então eu coloco de líderes da política, líderes da filosofia, líderes da ciência, da religião, enfim, eu coloco vários líderes para exatamente pensar uma reflexão sobre estilos de liderança, né? Por exemplo, ficaria muito difícil eu pensar o seguinte: vamos pensar o Gandhi, né, um grande líder que atuou ali na Índia, né, tinha o seu estilo de liderança, e vamos pensar o Hitler, né, por mais ruim que seja esse exemplo, mas ele tinha uma liderança sobre um determinado povo, né, numa determinada situação, para um determinado objetivo. Mas eles tinham estilos diferentes, né, não dá para pensar o Gandhi e o Hitler com o mesmo estilo, mas ambos tinham uma liderança, porque tinham poder e tinham influência. A gente pode pensar também, lá, o Capitão Nascimento, né, o famoso personagem que o Wagner Moura fez tão bem no cinema aí, e teve muito sucesso. Então ele tinha um estilo também de liderança, né, perante a tropa dele. E você pode pensar naquele monge tibetano que conduz lá um mosteiro e promove toda, né, a disseminação da filosofia religiosa e etc. O Dalai Lama, né? Então, quer dizer, se você pensar por esses exemplos, já começa a perceber que eu acredito muito sim, que não é a questão da disposição ou de uma predisposição para a liderança. Eu acredito muito mais que é um estilo de liderança, e aí cada um vai ter o seu, e a vontade de querer ser líder. Porque se a pessoa também não tiver a vontade, jamais ela vai ser. Mas se ela tiver a vontade, ela pode achar um estilo de liderança que lhe caiba bem, e aí conseguir liderar as pessoas, né, e a organização que ela está, do modo que ela quiser. Por quê? Porque a própria história e as próprias, né, áreas que a gente vê da vida, né, na ciência, na religião, na política, na economia, nos negócios, você percebe que tem líderes com estilos completamente diferentes uns dos outros. Muito se fala também daquela história de diferença entre em ser chefe e ser líder. Existe realmente uma grande diferença ou isso é mais retórica, hein, Emerson? Galvão, eu acredito que é mais retórica, até porque isso dá uma boa discussão, né? Geralmente quando você começa a falar sobre isso, o pessoal se empolga, né? E aí ele vai dizer o seguinte: isso é um caso constatado, né? Quando a pessoa gosta de você, né? Imagine que você seja o chefe de uma organização e a pessoa gosta de você porque ela acha que você dá espaço para desenvolver, enfim, se você é um cara bacana com ela, né? Quando essa pessoa te encontra na rua, ela fala: e aí, chefe, tudo bom? Como é que tá? E às vezes passam-se anos, né, entre você ter liderado essa pessoa numa organização e você reencontrar essa pessoa num supermercado, sei lá, por exemplo. Como coisas que já aconteceram comigo, né? Pessoas que eu liderei enquanto eu estava como executivo nas organizações há mais de 10 anos atrás, às vezes hoje me encontro lá no supermercado e aí, chefe, tudo bem? Então você percebe que o cara usa a palavra chefe no sentido bacana, porque ele pensa que, foi legal aquele período, enfim. E muitas vezes, quando a pessoa vai reclamar do chefe, ela fala o seguinte: o meu superior, né, ele não é um líder, ele é um chefe. Então ela usa a palavra chefe já no sentido ruim. Então eu vejo que isso é muito mais questão de semântica, né, e porque isso dá uma boa discussão, do que na prática. Porque quando você vai examinar a etimologia das palavras, liderança e chefe, elas são praticamente a mesma, né? Um chefe de Estado, né, por exemplo, é um líder, né, naturalmente, porque o cargo lhe deu a possibilidade de chefiar o Estado, portanto, é um líder. Não necessariamente ele precisa cumprir, né, com um papel inspiracional, enfim, ele pode ser um cara meramente burocrata e conduzir, né, o trabalho que ele precisa conduzir usando simplesmente, né, um roteiro. E aí ele vai fazer o seu papel de chefe de Estado. E aí você pode dizer que ele é um líder da nação, enfim. Então eu acho que é muito mais semântica do que algo que de fato faça diferença entre um e outro. Por isso que eu gosto de falar em estilo de liderança, né? O estilo de liderança, ele vai definir como é que você vai avaliar esse líder que você está avaliando. Muito bem, a gente conversou aqui no Bandeirantes Acontece com o Emerson Wesley Dias, que é professor, também consultor,
e lançou recentemente o Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança. Emerson, um prazer mais uma vez falar contigo, um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima, hein? Prazer, Galvão, é todo meu. Eu agradeço aí a audiência, a possibilidade de participar e uma boa semana para todos nós. Muito obrigado.